Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a energia. Então, crie a sua própria realidade em tudo o que você quiser, né? E a palavra energia, ela é muito importante, né? Se a gente pensar em relação ao nosso dia a dia. Você não consegue, por exemplo, usar o seu celular, o seu smartphone, o seu computador, o seu carro, metrô, ônibus, moto, às vezes até bicicleta, né? Ou mesmo ligar os aparelhos domésticos, você iluminar sua casa à noite, você andar na rua à noite, né? Ou mesmo você usar um mero elevador, né? Sem energia, né? A gente tem um conceito de energia enraizado. Até mesmo se eu falo energia para você, você tem preconcepções relacionadas a esse conceito. Só que quando a gente pensa sobre a verdadeira origem da palavra energia, eu vou criar uma provocação para você. Porque, inclusive, você vai ver vários vídeos, né, falando de energia, tudo é energia. Mas quando você vê o que é o verdadeiro conceito, a verdadeira semântica de energia, você vai ver que não é muito a ver com o que você tá acostumado a ouvir, né? Então, por exemplo, a palavra energia, utilizando a etimologia, que é o estudo das palavras, vem do grego, não vem do romano, né, do latim. É interessante, porque os romanos não sabiam dessa palavra, então eles aprenderam com os gregos, naquele período que a gente chama de período helenístico. E nesse caso, os gregos tinham uma palavra chamada energeia, né? E nesse caso significava operação, atividade, que vem, né, energeia vem de energos, né, que significa ativo, trabalhador, formado por né, em ergon, né, trabalho, ação. Então, ou seja, energia tem a ver com algo que está em atividade, em operação. Não tem nada a ver com o conceito de energia que você tem de energia elétrica, né? Eu até comecei falando sobre isso porque eu quis criar com você uma conexão, que é o conceito subconsciente que você tem de energia. Mas quando você começa a pensar sobre o verdadeiro conceito da palavra energia, inclusive os gregos aprenderam com os egípcios, né, que a gente chama egípcio hoje, mas eram um povo de Kemet, né? Mas a partir do momento que os egípcios também aprenderam com Atlantes, depois aprenderam, aliás, antes, né, aprenderam com outros povos, Anunnakis e assim por diante, outras raças, vamos dizer assim, esse conceito foi perdido ao longo da história da humanidade, mas quando você entende o verdadeiro conceito da palavra energia é em atividade, em ação, em operação. Então, quando a gente pensa da verdadeira origem da palavra universo, tem até o conceito do que as antigas civilizações denominavam como a origem do universo, que tem o som, né? Se você olhar até na perspectiva hindu, né, dos Vedas, você tem o conceito do Om, né? Então, o Om, a partir do som, o universo foi criado. E você vai ter isso em várias religiões, cultos, doutrinas. Até mesmo se você, por exemplo, na parte cristã, né? Você vai ter lá o Evangelho de João, que vai falar, no princípio era o verbo era Deus, né? O verbo aí, no caso, não é o verbo que a gente conhece hoje, mas o conceito de palavra, né? Então, o verbo deu origem ao que você conhece como Deus. Então, seria nesse conceito também que tudo que é criado, tudo que foi concebido, tudo que existe, tudo que vem do som. Então é interessante que tudo vem do movimento. E quando você pensa em relação a isso, o movimento gera a realidade que você quer. Porque quando você pensa sobre isso, a gente entra no ambiente de frequência vibracional. Olha que interessante. A gente entra no conceito de medição das frequências vibracionais. Que não é algo só uma escala de Hawkins, né? Então você vai de uma tristeza, de uma raiva, para algo mediano, que seria, por exemplo, às vezes até mesmo apatia, para depois felicidade, transcendência. Não é só isso. Tem um conceito, na verdade, de movimentação de tudo. Então, por exemplo, um exemplo prático que eu sempre dou. Imagina uma música que tem uma letra fortalecedora, né? Então, palavras positivas, palavras as quais podem fortalecer você através vamos falar, das mensagens que são passadas, né? Independente qual o conteúdo, a língua também. Mas quando você escuta aquela música, ela te relembra o quê? A ser forte, ter coragem, a você batalhar pelo aquilo que você acredita, né? Porque vai afetar, o som vai afetar seu corpo, né? Vai entrar, por exemplo, através do seu nervo auditivo, né? Então você vai ter os 3 menores ossículos, bigorna, martelo e estribo. Vai passar o nervo auditivo, que vai passar a mensagem para o seu cérebro, e o seu cérebro vai tentar compreender, vai tentar criar uma semântica, aquilo que você já conheceu, e ao mesmo tempo, como tem a memória, né, basicamente você vai se lembrar de uma experiência do passado. Sempre trabalha muito nesse sentido. Só que em contrapartida, quando você escuta uma música, por exemplo,
de cunho negativo, ou mesmo de cunho extremamente sexual, ou mesmo de um cunho que, na verdade, não tem nenhum objetivo, né? Então, basicamente, é falar sobre tristeza, né? Então, a gente tem vários gêneros. Eu não vou nem comentar os gêneros musicais, mas você vai entender por si mesmo aí do seu lado. Então, esses gêneros musicais, o quê? Além de não fortalecerem, eles vão impedir você, como se fosse uma trava, de se libertar. Fora isso, você não vai conseguir também ter pensamentos transcendentais, vamos dizer assim. E, logicamente, se você estiver utilizando outros artífices, assim, por exemplo, como álcool, cigarro, drogas ou qualquer tipo de alucinógenos, vamos dizer assim, logicamente que vai potencializar essa negatividade. Não é à toa que, por exemplo, que a gente fala até, por exemplo, pessoas que cometem crimes, pessoas que, na verdade, às vezes são entrevistadas, você vai ver que a pessoa não estava consciente daquilo que ela estava fazendo. Lógico que ela estava, porque ela sabe daquilo que ela fez, mas ao mesmo tempo, naquele princípio e foi realizado o fato, né, até no princípio da advocacia, né, do direito, o caso em si, né, eu esqueci agora o conceito, mas enfim, quando ocorre, né, o ocorrido, nesse caso, logicamente que a pessoa, ela não prestou atenção naquilo que ela estava fazendo. Na verdade, se prestasse atenção, tivesse consciência. Mas por que na verdade, ela não tinha consciência, né? Então, a gente tem que ver o quê? A causa disso tudo. E, logicamente, que é a falta de percepção, mesmo o nível de consciência que a pessoa tem em relação a ela mesma. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque tudo é energia, tudo é ergos, né? Então, em ergos, que aí no caso significa em movimento, em atividade. Se você coloca aquilo que você quer trabalhar para você, você muda suas células, né? Então, por que eu falei do som, das músicas? Porque você vai alterar suas células. Alterando suas células, você vai entrar dentro, né, por exemplo, da membrana plasmática, você vai entrar no seu citoplasma. Aquela energia, aquela informação vai entrar dentro do seu núcleo, que vai entrar dentro das suas células, né, no nível nuclear, DNA, cromossomo, genes e assim por diante. Não é à toa que, quando a gente fala de epigenética, que tem a ver com a parte externa em relação aos cromossomos, a gente fala muito sobre isso, sobre que nós podemos alterar o nosso próprio destino através daquilo que a gente consome externamente. Então, é alimentação, são os pensamentos, são em relação às músicas que nós consumimos, os livros que nós lemos, as pessoas que nós conversamos e assim por diante. Então, assim, se tudo é energia, se você, na verdade, corrobora para se aproximar de pessoas mais positivas, ou mesmo de fazer a sua vida mais positiva, logicamente que você tem mais possibilidades de fazer esse princípio científico, porque isso é científico, né? Você controlar aquilo que entra no seu corpo, você pressupõe que vá ter uma vida de maior qualidade. Não necessariamente todos os episódios que vão acontecer com você vão ser positivos, é lógico que não. Porque o universo não trabalha só com positivo, trabalha também com negativo. Mas a reação a essa negatividade vai ser completamente diferente com uma pessoa que, basicamente, não procura nada em relação à positividade, né? E aqui não se trata de ingenuidade, né? Convenhamos, né? Você vai pisar no chão também. Você vai entender que, na verdade, tem momentos os quais você vai ter que aprender, né? Então, você vai se tornar mais maduro em relação ao que vai acontecer para você. Mas quando a gente fala de criação de realidade, então, seu emprego, o dinheiro que você ganha em relação à qualidade de vida com seus filhos, com a sua família, né? Sua esposa, marido, namorado, namorada, noiva, noivo. Tem a ver, por exemplo, em relação à forma que você dirige o seu carro, dirige a sua moto, você pega a condução, na maneira que você, na verdade, entende as pessoas, né, todos os dias. Ao invés de ficar, por exemplo, só no seu celularzinho, né, vendo a sua telinha, você começa o quê? A sair da Matrix, né, porque basicamente é isso que o principal objetivo de todo mundo ter smartphone, né, não olhar para o resto, não olhar para o céu, né, vamos dizer assim, para o universo, o cosmos, mas você basicamente entender que essa energia precisa se propagar, então ela precisa estar em atividade. Por isso que eu volto, energos, em atividade, em operação. Se você não está usando essa energia, lembrando que aqui eu estou focando na energia elétrica, né? Presta atenção se você não escutou até agora. Mas a energia, o conceito original. E é esse conceito que você precisa trabalhar, porque ao longo da história da humanidade, todos os conceitos esotéricos, ocultos, gnósticos, que foram passados para grandes mestres, e agora que eu quero passar para você, uma grande mestre e um grande mestre que está me escutando agora, é você usar em operação, em atividade daquilo que precisa ser trabalhado. É lógico que você sabe qual que é a área que você precisa trabalhar mais, e por causa disso, até para te ajudar, a gente lançou o nosso livro Alquimia da Mente, né? Nesse livro a gente vai o quê? Te ajudar a reprogramar sua mente para atrair riqueza e prosperidade. Inclusive tem vários capítulos, né? E a gente fala sobre energia em vários deles.
até mesmo sobre lei da atração, propósito, quinta dimensão, né? Então, para você adquirir o livro, basicamente é muito fácil, clica no primeiro link da descrição. O livro, na verdade, tem um frete grátis e a gente está proporcionando isso para que mais pessoas, né, em território nacional no Brasil consigam adquirir o livro. Basicamente, clica no primeiro link da descrição e vai te ajudar a entender o conceito de energia e cada vez mais como você pode criar a realidade que você tanto deseja dentro da sua vida. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.